Fala, calculista, tudo bem? Olha, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou mostrar para você exatamente o que você não pode fazer de jeito nenhum quando você estiver fazendo a atribuição dos comprimentos de flambagem na sua estrutura utilizando o CIP 3D. Eu vou retirar um pedaço dessa estrutura que está na imagem, que é exatamente o galpão que a gente calcula no meu curso de estruturas metálicas na prática, Galpão em Duas Águas, que está disponível aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e vamos fazer essa análise. Está aqui já separado para a gente fazer essa análise, só que antes de falar sobre isso, eu quero que você acompanhe desde o início até o final da aula para você conseguir pensar o porquê que isso está acontecendo, tá bom? Nessa elevação aqui, eu mostro para você com esses pontos exatamente o que a gente pensou no estudo da concepção estrutural da nossa estrutura, os pontos de travamento, ou seja, onde a gente vai ter as nossas vigas de travamento, onde estão chegando os nossos contraventamentos. Só que tem um grande problema aí. O CIP 3D por padrão, ele não vai considerar o que você pensou. Então, a gente tem que entender perfeitamente quais são as características dos travamentos da nossa estrutura. Primeiro de tudo, quando a gente está considerando uma treliça dessa forma, uma famosa tesoura, a gente não pode considerar, a não ser que você faça isso realmente na prática, travamento fora do plano da tesoura entre nós. Quando eu digo entre nós, com a distância entre montantes, a não ser que você realmente esteja utilizando ali o conjunto de contraventamento mais vigas de travamento a cada nó. Mas se você está fazendo isso, normalmente essa estrutura está travada mais que o necessário. E agora eu vou te mostrar o que a gente está fazendo. Para você ter uma ideia, os nossos travamentos aqui nessa concepção estrutural estão espaçados a cada 3 metros, ok? Só que no CIP 3D, quando a gente vai fazer a atribuição dos comprimentos de flambagem, vou voltar aqui, quando nós vamos fazer a atribuição dos comprimentos de flambagem desse banzo, dos banzos das tesouras, eu vou vir aqui em barra, flambagem. E veja, por padrão, todas as nossas barras, que são divididas entre nós, quando a gente vai fazer a atribuição dos comprimentos de flambagem, elas estão com o beta, que é o coeficiente que vai multiplicar o seu comprimento de flambagem, igual a 1. Só que nem sempre isso vai ser verdade. Inclusive, nesse exemplo, não é verdade, porque a gente está vendo aqui nas informações que estão aparecendo que a nossa barra tem 1,5 m, e eu acabei de mostrar para você no nosso CAD que a distância entre os travamentos da minha tesoura é de 3 metros. Então, olha o que eu vou te mostrar, que perigo. Não se atente muito agora aos perfis que a gente está utilizando. Tente entender exatamente o porquê que vai acontecer isso. Estou trabalhando aqui com um vão de 18 metros e eu estou com um perfil U de 100 milímetros de altura, 50 de mesa, na chapa 2,65 milímetros. Você veja, é uma chapa, é um perfil, uma seção transversal que vai ser bem esbelta para esse vão que a gente está considerando, falando de todas as cargas, a gente nem está falando sobre deslocamentos e deformações ainda, ok? Mas você pode ver que a atribuição dos comprimentos de flambagem não está correta. Então, se eu fizer o lançamento exatamente dessa forma e fazer a verificação dos lançamentos, opa, a minha estrutura está toda verde, então vamos partir para o abraço, vamos correr para o abraço e comemorar o gol, porque ela está pronta para ser fabricada, certo? Errado. É aí que mora o perigo. A gente tem que considerar os comprimentos de flambagem de forma correta. Vou mostrar para vocês aqui, ó, dessa forma, com os comprimentos de flambagem entre nós, ou seja, algo próximo de 1,5 m, a nossa peça, a nossa resistência, o nosso perfil está com uma aprovação de resistência de aproximadamente 92%. Só que, assim como nós acabamos de ver aqui no CAD, a nossa distância entre os pontos de travamento, ou seja, os nossos comprimentos destravados fora do plano, é de 3 metros, certo? Então, ó, coloquei aqui como é o padrão de consideração do CIP 3D, tanto para flambagem quanto para flambagem lateral com torção, ele vai seguir dessa forma. Não, perdão.
Para a flambagem lateral com torção, tem um ponto ainda mais crítico, e eu vou te mostrar aqui no CAD, ou aqui no CIP, perdão. Ó, aqui nós estamos verificando a flambagem da minha seção transversal, ok? Que vai ser aquele que é um fator que considera as imperfeições e as esbeltezes do seu elemento submetido à compressão. Só que nós temos que considerar também a flambagem lateral com torção. E aí que mora outro perigo. Quando a gente fala sobre flambagem lateral com torção, o CIP tem como padrão, olha que perigo, tem um fator igual a zero, ou seja, não vou considerar flambagem lateral por torção. Cara, e aí você vai me falar, poxa, Felipe, mas a gente está trabalhando com uma treliça, a gente só vai ter elementos de tração e compressão, a gente não tem que considerar a flambagem lateral. Aí que você se engana. Quando você analisa a sua tesoura como um sistema único, ao invés de banzos, diagonais, montantes, banzo superior, quando você vê isso como uma viga, a gente tem sim aquela flambagem lateral por torção nesse sistema como um todo. Quando a gente tem a compressão na parte superior da nossa tesoura vai tender a se desestabilizar na parte superior. Quando a gente tem uma carga de vento, a gente tem uma compressão no banzo inferior, e aí a gente tende a ter uma desestabilização no banzo inferior. Então, muito cuidado com isso. Considerar esse beta igual a zero para essas nossas tesouras é praticamente um crime. Tá? Então, a gente tem que se atentar a isso e fazer essas alterações. Então, pensando nisso, vou ativar aqui o que eu já havia preparado para vocês. E ó, na flambagem já fiz essa alteração. No plano de maior inércia do meu perfil U simples que está servindo de banzo, a gente tem uma distância entre travamentos de 3 metros. Okay? Se você tem dificuldade nessa parte de comprimento de flambagem, de entender os comprimentos de flambagem de fato, deixa um comentário aqui, ou então você clica no primeiro link que está disponível na descrição, vai ter um botão do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem direto para mim. Ok? E aí, no plano, porque eu falo plano? Porque o CIP considera um plano, o plano de menor inércia da minha seção transversal, ela realmente tem pontos de travamento entre os montantes. Ok? Então, nesse caso, eu posso colocar o beta igual a 1 para esse plano XY. No entanto, para o plano XZ, eu não posso considerar o beta igual a 1 nesse caso. Eu poderia colocar o beta igual a 2, só que você não pode usar isso como uma regra. Isso vai depender como foi feito o seu estudo de concepção e onde você definiu que seriam os travamentos da sua obra. Ok? Então, nesse caso, 3 metros de comprimento destravado e aceitar. Fiz isso para todos os meus banzos, tanto inferior quanto superior, e também fiz aqui a flambagem lateral. Só que eu vou fazer um negócio com vocês. Eu vou desativar como de padrão do CIP toda a minha flambagem lateral com torção. Aqui também, vou deixar zero, exatamente como vem de padrão, e vou fazer a verificação. Olha aqui. E Felipe, está tranquilo. A minha obra continua passando, não mudou foi nada, eu nem preciso me atentar a esses comprimentos de flambagem. Calma, olha a diferença que vai fazer quando nós atribuirmos corretamente a flambagem lateral com torção. Essas peças, elas vão ter um comprimento de flambagem, ou seja, um comprimento destravado de 3 metros. Então, a aceitar e vou fazer a verificação novamente. Dá medo, né? Olha o perigo que é a nossa estrutura. Onde nós estávamos, vou ativar tudo, onde nós estávamos com uma resistência de aproximadamente 92%, ou seja, ela estava passando para todas as verificações do estado limite último, a gente tem agora fazendo a correta atribuição dos comprimentos de flambagem igual a 182%. Sério, isso é muito perigoso. Então, de fato, não faça isso na sua obra, não faça isso com os seus comprimentos de flambagem. Ah, Felipe, você vai fazer aí, mas como que eu verifico se esses cálculos estão feitos corretamente? Você vem aqui na parte de verificações de estado limite último e clica aqui na sua barra. E ele vai te dar exatamente qual é a verificação que está reprovando o seu perfil.
E veja, aqui você consegue ter, a partir das aulas de princípios de otimização estrutural, você consegue analisar exatamente o que está causando o problema aqui no seu perfil. E aí você vai saber o porquê que ele está ficando tão destravado quando a gente compara essa resistência aqui, ó, NCRD, né, a resistência à compressão de cálculo de 3,28 tonelada. E aqui a gente tem uma resistência à compressão de 6,5 toneladas. Então, o comprimento de flambagem vai fazer toda a diferença quando você estiver analisando uma estrutura metálica, principalmente se você estiver falando de uma estrutura metálica leve. E aí eu vou falar mais uma vez para você. Não faça isso nas suas obras e tenha cuidado com os comprimentos de flambagem. Tudo bem? Vou te deixar aqui o convite para você conhecer um pouco mais do meu curso, que é o Estrutura Metálicas na Prática, um galpão em duas águas, onde eu te ensino do zero a entrega do seu projeto, do seu cálculo de estrutura metálica. Tudo bem? Até uma próxima aula. Abraço!